A gente vai abrir a palavra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 3, se você puder abrir a sua Bíblia, senão a gente vai ter aqui no telão. E lá fala o seguinte, versículo 1. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou do seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, né? Pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Abaixem suas cabeças, nós vamos orar. Espírito Santo, Pai, obrigada pelo privilégio de estar na Tua presença, Senhor, neste lugar, na Tua casa. Nós juntos somos igreja, 2 ou mais reunidos, e eu oro para que nessa noite o Senhor possa ensinar aos nossos corações as Tuas verdades e os Teus princípios. Espírito Santo, para que o Senhor nos ensine sobre o Teu descanso, que é santo, e para que essa palavra encontre solo fértil nos nossos corações. Para que durante a semana isso crie vida e continue ensinando aos nossos corações. Amém? Amém. Então, assim, não sei se você estava aqui na semana passada, né? A gente falou um pouco sobre óleo, sobre o óleo como um símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. E como esse mesmo óleo que santificou, né, grandes profetas, grandes homens de Deus na Bíblia, grandes homens de Deus hoje, é o mesmo que está depositado sobre as nossas cabeças. Então, nós temos acesso, nós só precisamos tomar essa atitude, essa ousadia, né? Cremos que foi derramado sobre nós, porque somos filhos de Deus, né? Nós falamos bastante sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E, de fato, ele se derramou de uma maneira muito graciosa, muito preciosa sobre nós. Então, se você estava, manda um glória a Deus aí, porque foi muito, 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 muito especial, né? Estarmos juntos e com o Espírito Santo no nosso meio, né? E eu creio que, assim, a gente não para no que passou. Amém? Eu creio, durante a minha semana, inclusive, orando, eu falei bastante, Espírito Santo, eu não quero parar o teu mover, sabe? Que a minha fome da semana passada, que a sua fome da semana passada, que estava muito boa, mas que não seja mais o suficiente. Eu quero ter mais, eu quero mais fome, eu quero caminhar de glória em glória. Eu não quero cessar, não quero parar. Porque o parar é o estancar do mover. Mas nós queremos o quê? Continuar nos movendo. E essa igreja, por um mero acaso, amor e movimento. Então, bora se mover, né? Então, eu creio que hoje Deus ainda tem mais segredos, mais coisas maravilhosas para revelar para as nossas vidas. Amém? Então, se você sentir algo muito forte durante o culto, vou dar o aviso especial. Você sentir algo muito forte do Espírito Santo, se levanta, pode ir lá no fundo, adore ao Senhor, sabe? Você não vai me incomodar, não tenho TDAH, não tenho problemas, então não vai me desconcentrar, fique tranquilo, pode ir, pode adorar, pode fazer o seu tempo com Deus. Eu creio que o que a gente vai falar essa noite vai realmente ser algo dinâmico. A gente vai colocar em prática assim que a gente ouvir. Então, espero que você também tenha essa expectativa, assim como eu, que não é uma expectativa pequena, né? A expectativa é bem grande. Mas espero, então, que a gente comece com essa vontade, com essa astúcia, essa ousadia no reino do Senhor. Amém? Então, tá. Então, a gente leu um pouquinho, né, nesse versículo-chave. A gente vai falar hoje sobre descansar nos braços do Pai. Eu amei a arte, né, maravilhosa, achei muito boa. Tem tudo a ver com o Nil, tudo a ver com a gente. E a gente começa, então, falando de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, Deus o quê? Havia colocado os fundamentos do mundo. Ele trabalha na criação, ele gera luz através da sua voz, ele faz a divisão das águas, né, forma a vegetação, os animais. E, finalmente, o ser humano, né, o homem, é a sua criação por completo. E assim, a passagem que a gente acabou de ler, né, capítulo 2, a gente está justamente no quê? No 7º dia. Né? Foram 6 dias de muito trabalho, não deve ter sido fácil. Para ele deve ter sido
fácil, né? Mas a gente olhando assim, coisas complexas, né? Tipo, criar répteis, criar mamíferos, criar, sei lá, divisão das águas, tudo muito complexo para o nosso entendimento. Mas então ele trabalha muito duro e o sétimo dia, então, a palavra de Deus diz que ele descansou. Agora entenda, um atributo de Deus, né, se a gente for estudar um pouco sobre os atributos de Deus, existem os comunicáveis e os incomunicáveis. E um atributo comunicável é o que ele partilha com a gente. Então, semana passada a gente falou de santidade. Ele também nos chama para sermos santos. É um atributo de Deus que ele compartilha com nós, criaturas, e, portanto, um atributo comunicável. Mas um atributo incomunicável do nosso Deus, ou seja, né, que ele não compartilha com os homens, com os anjos, com criação nenhuma, é algo singular da parte dele e que afirma a sua grandeza e a sua majestade absoluta, é o seguinte: Deus é onipotente. O nosso Deus é todo-poderoso. Ele detém absolutamente todo o poder que existe, né? Estima-se, inclusive, que o termo todo-poderoso, por exemplo, ele aparece cerca de 56 vezes na Bíblia. São muitas vezes. E em todas estas vezes, ele se refere ao nosso Senhor. Isso porque somente ele detém todo o poder. Você entende? E assim, sendo o nosso Deus infinito, né, a palavra fala que ele não tem começo, não tem fim, ele é alfa, ele é ômega, ele não acaba, né, por isso que a gente vai para a eternidade ficar com ele. Deus, sendo infinito, o seu poder também não é somente absoluto, o seu poder é ilimitado, ele não acaba, porque ele tem todo o poder para todo sempre. É algo, dá um pinel de imaginar, né, dá um negócio assim na cabeça, meu Deus, é tipo infinito vezes infinito vezes infinito, sabe? Esse é o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o que nós lemos é muito importante, o que a gente acabou de ler, porque ele nos revela que esse Deus que não se cansa, esse Deus que trabalha infinitamente, de maneira ilimitada, para sempre, para todos os séculos, por todo o tempo que existir, ele, o quê? Decidiu descansar do seu trabalho criativo. Né? E não somente ele descansa, ele abençoa o descanso. Deus toma desse tempo para apreciar a completude de todas as coisas que ele criou. Então a palavra fala, né, Deus viu que era tudo muito bom, né, que tudo estava bom. Ele está o quê? Apreciando. Ele precisa, gente, não tinha ninguém para ele conversar, né? Só se fosse a Trindade, mas assim, ele ia falar com ele mesmo: "Ah, tá bom, hein? Fez bonito, tá ótimo." Sabe? Todas essas passagens, todas essas escrituras, elas servem para a gente entender um pouquinho do nosso Deus. Então, quando Deus fala e viu que era bom, não é porque ele precisava se elogiar, ele não precisa dessas coisas, mas é para que a gente entendesse que no seu tempo de trabalho, depois veio o momento em que ele contemplou, um momento em que ele descansou, né? E, portanto, apreciou o que havia feito. Então, esse texto, ele estabelece uma dinâmica de trabalho, né, e descanso, para que toda a criação pudesse seguir. Então, as estações, elas passam, as folhas caem, a natureza e o solo têm que descansar, e assim nós, seres humanos, devemos trabalhar e descansar também, né? Vou pedir para vocês abrirem lá no livro de Êxodo, capítulo 20, a gente vai ler dos versículos 8 até o 11. Ele diz assim: "Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho nenhum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos e servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o que está escrito?
santificou. Então, o capítulo 20, né, do livro de Êxodo, ele fala sobre Moisés recebendo de Deus esses 10 mandamentos, essas 10 ordenanças, as leis éticas, morais que o povo de Deus naquela época deveria seguir. E que, até hoje, a gente também segue, concorda? Não furtarás, não matarás, não cobiçarás, enfim. Esses valores, esses mandamentos, eles revelam o coração de Deus, tanto para o povo quanto para nós hoje. Né? Ele revela valores inegociáveis que Deus ele não compactua de maneira nenhuma. São pecados, coisas terríveis. Não é um pecadinho, não. Esses aqui, matar é um pecadão. A gente falava na escola dominical que não tinha pecadinho, pecadão, né? Mas você concorda que matar uma criação de Deus tem uma consequência muito maior do que você, sei lá, do que você mentir, sabe? Então, esses aqui são os 10 mandamentos, as 10 leis, que são coisas muito grandes para o nosso Deus. Ele separou em 10, assim, deve ser difícil, porque tem tanto pecado, né, no mundo, 10 é pouco. Mas, mais 10, ele falou, esses 10 revelam o meu coração. Se você seguir esses 10, então você tem mais oportunidade de se achegar a mim e de me entender. Né? Vocês estão rindo do meu né? Eu só falo né. Vou parar. Dos 10 mandamentos, vamos lá, vamos ver se vocês estão lembrando. Não terás outros deuses além de mim, número 1. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E aí vem o número 4, que a gente leu. Mas o 7º dia é o sábado, é o sabat, dedicado ao Senhor teu Deus. E aí ele segue. Honra o teu pai e a tua mãe, né? Poxa vida. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. É um tipo de mentira, né? Mas é uma mentira bem grande, essa é bem elaborada. Não cobiçarás a casa do teu próximo. São os 10 mandamentos, as 10 leis que nós devemos hoje aplicar na nossa vida, né? E de forma que a nossa lei, né, se você estuda direito, você deve saber muito melhor do que eu, mas as nossas leis seguem esses 10 mandamentos, né? Parte delas são fundamentais para que a gente viva em sociedade. Poxa, não furta do teu irmão. Poxa, não rouba ele, né? Não mate ele. Assassinato é algo muito, muito horrível, né? Aos olhos da sociedade e aos olhos do nosso Deus também. E aí, fica a pergunta, a grande pergunta, talvez você já tenha feito ela. Isso quer dizer, Sofia, que nós devemos guardar o sábado? É uma pergunta importante. Será que a Sofia vai pregar hoje, guarde o teu sábado, você está no ninho, volta para sua casa, sem mexer no celular? Então, assim, o que os judeus, os adventistas, que eles viram nesse sábado, que está nos 10 mandamentos e que nós não aplicamos hoje? Não entendi por que a gente está aqui no Nil, sabe? Por que a gente está... Estou aqui com o meu computador aberto, estou fazendo um esforço, subir a escada, sabe? Mas a verdade é que se a gente quiser entender o porquê nós estamos aqui nessa noite, livres para sair para um rolê, livres para ver os nossos amigos, para ver a nossa família, né? Isso é porque a palavra sábado, que é usada nesse texto, ela, na verdade, nada mais é do que o original Shabat, né, do hebraico. E o Shabat significa, né, originalmente, cessar, parar, descansar. Então, vou propor uma coisa. Por que a gente não lê esse verso substituindo a palavra sábado por descanso? Acho que faz muito sentido para a gente aplicar isso na nossa vida. Então, vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11. Lembra-te do dia de descanso, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o
Descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Porém, em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, você entende que o mandamento desse texto, que nós acabamos de ler, o mandamento aqui não é o dia. O mandamento é o quê? O descanso. O mandamento é descansar. Mas perceba, o descanso como mandamento é muito mais do que uma folguinha, do que uma mera folga. Ele é muito mais do que o seu tempo de preguiça, do que Netflix, do que videogame, do que não fazer nada. Sabe, vou contar um pouco da minha vida de novo. Acho que sempre tem esse momento. Ano passado, eu orei bastante para Deus, para que Ele aumentasse a minha fome. Se você estava aqui na semana passada, eu falei um pouquinho sobre o meu tempo missionário. Falei por cima, né? Mas depois de ter vivido um tempo tão especial, tão exclusivo para o trabalho, para a obra de Deus, para mim, assim, trazia uma indignação tão grande no meu coração, o fato de que a vida ficou muito cômoda. Não sei se faz sentido. Talvez você já tenha passado por isso. Tem muita gente que fala, o primeiro amor. O primeiro amor com o Espírito Santo, o primeiro amor na igreja, o primeiro amor disso, daquilo. Eu, assim, vou ser muito sincera, eu odeio essa frase. Eu odeio. Olha, não gosto. Porque não é primeiro amor. Não tem que ser primeiro amor. Sabe, se a gente tem vontade de manter um relacionamento, seja amizade, seja um relacionamento romântico, um casamento que seja, cara, tudo que acontecer, você fala, mas lá no primeiro amor era assim, era tão lindo. Como que você consegue cultivar um casamento? Como você consegue cultivar uma amizade? É tudo uma justificativa do que passou. E aí aquilo te coloca numa zona tão cômoda. Mas é porque é natural da vida, sabe? O primeiro amor passa. Quando eu recebia flores, aquilo passa. Você entende? Isso me traz uma indignação tão grande das pessoas, elas usarem como esse um argumento para elas viverem uma vida bem medíocre, sabe? Se você ama de maneira medíocre, quer dizer que foi o primeiro amor, então isso é com você. Mas para mim me traz uma indignação tão grande, ainda mais falando do nosso relacionamento com Deus, sabe? É o nosso relacionamento para a eternidade, é daqui até o fim dos dias, até o fim dos tempos. Se você viveu o primeiro amor, quando você conheceu Ele, acabou, vou fazer a mesma pergunta da semana passada. O que você vai fazer na eternidade? Amar a Deus é o princípio, é o motivo de que a gente vai para o céu. Porque se Deus não estivesse no céu, eu não gostaria de estar no céu. Não gostaria de estar num lugar que Ele não está. Sabe? Então, Ele tem que ser o nosso motivo. E eu acho que esse argumento, o primeiro amor, ele se torna uma justificativa tão comum, tão falada, mas não tem que ser. E era essa indignação que estava no meu coração, comigo mesma, sabe? Estou parecendo brava, mas era comigo essa indignação que eu falava, Deus, ficou tão fácil não depender do Senhor, ficou tão fácil não precisar mais dos teus passos, sabe? De cada coisinha ele falava, vai para a esquerda, quase falei direita, vai para a direita, sabe? Tipo, seguir os passos com as minúcias de detalhe que ele me dava. E aí, assim, atendendo as minhas orações, porque Deus responde, né? Deus ouve as nossas orações. Então, atendendo as minhas orações, realmente, no primeiro dia do mês de janeiro de 2024, Deus já estava chacoalhando as minhas estruturas, sabe? Bagunçando tudo, tirando de lugar, sabe? Não sei se você já fez uma arrumação do armário, uma arrumação do quarto. Não fica tudo uma bagunça, porque você está arrumando? E é isso, parece que está uma zona. Mas a zona é para que a gente arrume, para que a gente coloque tudo no seu devido lugar, para que fique mais limpo, para que fique melhor. E essa era
a bagunça que Deus estava fazendo na minha vida. E no meio de tudo isso, no meio dessa zona, eu senti a minha fé tomando novas proporções, sabe? Crescendo exponencialmente, rapidamente. Foi, inclusive, no começo desse ano que Deus me confrontou a respeito da mensagem que eu estou falando com vocês aqui essa noite. Sabe, a partir de um direcionamento muito claro do Espírito Santo, do que eu deveria fazer no meu descanso. Sabe, Jesus pediu especificamente que eu santificasse o meu descanso, o meu repouso. Sabe, para que descansar não fosse jamais uma folga de Deus. Sabe, eu percebi que eu deixava ele de lado para poder espairecer a cabeça. Sabe, servir é uma bênção. É uma bênção. Se você serve, você sabe como é. Sabe, a gente tem uma agenda lotada às vezes, tem uma coisa em cima da outra, me dá uma ansiedade no coração, assim, só de pensar e ver tudo que eu tenho que fazer, toda a socialização que eu tenho que fazer aquela semana. Se você é mais introvertida que nem eu, talvez você entenda. Mas é uma bênção servir, é uma bênção. A verdade é que, quando eu tinha essa minha agenda cheia, eu queria chegar em casa e eu queria repor as minhas energias com tudo que não fosse igreja. Você já fez isso? Já fez isso? Eu já fiz muito. Por isso que Deus mandou a carcada. Sabe, Deus pediu que eu intencionalmente santificasse o meu tempo de repouso. Que eu não deixasse ele de lado para poder espairecer a cabeça. Porque ele não tira a folga de mim. Quando eu quero, quando eu preciso, quando eu tenho algum aperto, eu quero Deus agora, eu quero rápido, eu quero no meu tempo. Sabe? Mas a gente não é assim com ele. Né? A gente não é dessa mesma forma. A gente não tem essa atenção voltada para ele em todos os momentos. E foi assim que o Senhor, nesse tempo, começou a se tornar verdadeiramente um lar para mim, sabe? Porque meditar nos seus feitos, na sua bondade, na sua graça, na sua provisão, tomou precedência do descanso que eu tinha antes. Sabe, o Senhor se tornou um prazer de verdade, o meu prazer. Sabe, eu aprendi que os pequenos prazeres, o de assistir uma série que eu gosto, uma novela asiática bem fofa, um livro de romance, bem menina, né? Jamais essas coisas poderão estipular o padrão de prazer. Você entende? A diferença de encontrar refúgio nestas coisas, nas coisas que você gosta, nada de errado com isso, mas delas serem o seu tempo em que você se vira de costas para Deus. Deus, eu não preciso de você aqui. Tá? Quando eu estou ouvindo as músicas que eu gosto, quando eu estou vendo uma série, quando eu estou vendo sobre os vídeos e coisas assuntos que me interessam, o Senhor fica de lado. O Senhor fica aí. Sabe? Que ousadia da nossa parte. Sabe? Que altivez da nossa parte fazer isso com o Espírito Santo. E quando Deus se tornou o meu verdadeiro descanso, sabe o que eu percebi? Que todas as outras coisas passaram a ter mais cor, mais definição, mais felicidade. Eu não deixei necessariamente de fazer o que eu gostava antes, mas ter Deus como centro, trazer Ele comigo para as coisas que me divertem, que me entretêm, sabe? Melhorou a minha expectativa, a minha experiência de viver, no geral. E essa é a verdade que eu quero confrontar com vocês essa noite. Deus, Ele não teve o trabalho de santificar, separar o descanso, para que você vivesse na preguiça. Sabe, o descanso que Deus fala nesse mandamento é a respeito de contemplação, a respeito de meditar nas maravilhas que Ele faz para nós, na maravilha que Ele é, sabe, Ele somente é, e sendo, Ele é incrível, e a gente não é nada. E assim como todas as outras ordenanças que Deus dá a Moisés, este quarto mandamento revela um valor também inegociável do nosso Deus. E é o seguinte, que Deus anseia ser o nosso descanso.
O descanso, portanto, ele tem o objetivo de contemplarmos o nosso Pai. Cara, Adão no Jardim do Éden, ele faz lá o trabalho dele, ele dá nome a todos os animais, a palavra de Deus fala isso, então ele trabalha. No fim da tarde, o que ele faz? Ele se encontra e ele conversa com Deus. E eles passeiam pelo jardim e eles têm relacionamento. Sabe, então é trabalho e descanso. De novo a dinâmica, trabalho e descanso. O descanso sem Deus, ele é um fracasso. Ele é um fracasso. Ele não rende. Ele não dura muito. Ele não enche de fato as nossas baterias. Você percebe isso? Não sei, você já deve ter notado. Mas será que na nossa vida a gente não está tão cansado? A gente não está com um pavio tão curto? A gente não está tão exausto com a igreja, amargurado com as pessoas? Porque o nosso descanso tem sido ineficaz? Sabe, porque nós recarregamos as nossas baterias com coisas que não agregam. Porque a gente deixa ele de fora. Você já percebeu quando você está exausto, as suas barreiras caem? Você fica vulnerável. Isso porque nós não estamos mais alertas. Nós estamos o quê? De folga. Né? Nós deixamos os acessos para os nossos corações abertos, livres. Eu raramente me pronuncio nas redes sociais. Eu já trabalho com isso, já tenho preguiça, não sou muito de falar. Mas essa semana eu dei uma militada. Fiquei brava. Eu fiquei brava. Nossa, era uma indignação muito grande. Mas foi um post específico, assim, e era uma situação que me deixou muito brava, porque era uma conta muito conhecida, que faz um trabalho até que legal, né, falando sobre saúde nas redes sociais, enfim. E eles estavam trazendo uma crítica sem fundamento, falando de doutrinas cristãs de maneira equivocada, sabe, falando tudo fora de lugar, de uma maneira muito maliciosa. E eu via que tinha muita gente curtindo. Muita gente da igreja, gente que eu conheço de vista, pessoas que eram da minha antiga igreja, pequenos influencers crentes, e tinha gente curtindo. E eu fiquei muito brava, sabe? Porque eu me pergunto, será que a gente se dá o trabalho de ler o texto de alguma coisa e o subtexto, o que está por trás, do que a pessoa quis, a intenção por trás daquela pessoa escrever, do que a gente consome por aí? Sabe, será que no seu momento mais vulnerável do seu descanso, você não se alimenta de um discurso tão pronto que colocaram na sua frente? A comida está pronta, o prato está feito, você só pega, come do seu jeito, você não está raciocinando, você está no seu descanso, você come aquilo do seu jeito, nem pensou. Sua guarda está baixada. Sabe, longe de mim ser a polícia das redes sociais. Eu já fiz isso sem pensar, a verdade é essa. Mas sabe, o Instagram, o Twitter, o YouTube, o TikTok, enfim, eles são ferramentas. Eu acredito nisso. E as pessoas dizem por aí que o objetivo delas é entreter, é educar, é inspirar, sei lá. Mas a verdade é que se o algoritmo te mostra hoje algo que não tem te feito bem, algum conteúdo danoso para você, você sabe de quem que é a culpa? A culpa é sua. A culpa é sua, porque é a sua responsabilidade cuidar do seu descanso. Cabe apenas a você. Ninguém vai fazer, ninguém vai pegar o seu celular e falar, olha, tadinha, isso aqui é um gatilho para a vida dela. Eu vou tirar todos os gatilhos para ela não se incomodar. Cara, não. Não. Sabe? Autoridade, a sua vida, responsabilidade pessoal. Deus te deu o livre-arbítrio para isso. Se você não faz a manutenção do que você vê, do que você engaja, do que você consome, não tem absolutamente ninguém que vai fazer isso para você. E existe um botão muito poderoso, mágico, lúdico, que ninguém acessa, e que ele fala assim, ocultar conteúdo. Existe um outro botão bem mágico, deixar de seguir, bloquear contato. Tem um mais poderoso ainda, sabe qual é?
travar o celular e deixar ele de lado. Botão poderoso. Você já ouviu falar? Muito bom. Sabe, se você não administra bem do que você se alimenta, mudar de rede social, sabe? Ir para o YouTube, ir para o WhatsApp, ir para o Telegram. Cara, não vai resolver o seu problema. Tenha mais zelo com a qualidade do seu próprio descanso. Com que você deixe entrar quando você está de folga. Não reclame do que você permitiu. Você permitiu isso na sua vida. Sabe? Você permitiu, você seguiu aquela pessoa, você continuou consumindo, você comentou, você mandou para alguém, você enviou. A rede social, ela tem muitos problemas para a nossa sociedade. E tudo bem. Mas você concorda que cabe a nós, donos da nossa vida, filtrar o que entra e o que sai? Se você não faz isso com a sua rede social, você faz isso com seus amigos? Os amigos que não prestam? Os relacionamentos que você deveria ter cortado faz tempo? Ninguém vai chegar e falar, olha, vamos ter uma conversa séria hoje, Sofia. Aquela amiga não é para você. Ninguém vai fazer isso. Se fizer, vou até achar estranho. Você sabe o que é danoso para você. Ninguém tem que te falar. Você sabe e cabe a você. Você quer tanto livre-arbítrio, né? Quer tanto, Deus, eu quero escolher quem eu vou casar, eu quero escolher que faculdade eu vou fazer. Eu quero escolher que curso e que carreira profissional, cheia de dinheiro, rico, sabe, que eu quero ir, os países que eu quero ir. Eu escolho tudo da minha vida, livre-arbítrio. Mas quando se trata do seu descanso, de algo que Deus colocou e reservou para as tuas mãos de maneira tão especial, você cuida de qualquer jeito. Sabe? Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida espiritual, não é o seu marido, não é a sua namorada, não é o seu líder. Você é responsável pela sua vida espiritual. Você orou? Vai vir algum líder cobrar se você orou? Eu não cobro. Vai vir algum líder cobrar, você está jejuando? Você já jejuou? Você já tentou ir mais vezes para o teu secreto, para o teu lugar secreto? Ei! Cuidado! Você lutou tanto pelo seu livre-arbítrio para fazer e mandar em Deus. Não é? E o que você faz, então, com Ele? Não foi para isso que Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o livre-arbítrio para isso. Seleção, sabe? Curadoria. Curadoria das amizades, curadoria das pessoas, curadoria de quem te fere, curadoria de quem te magoa, sabe? É para isso. Nós não podemos deixar os pequenos prazeres que eu falei, sabe? Redes sociais, amizades, às vezes são outras coisas. Tantos prazeres que esse mundo nos coloca, né? Mas eles não podem estipular o seu padrão de prazer. Sabe quem é o padrão do seu prazer? Jesus. É Jesus. Então, assuma um real compromisso em melhorar, santificar o seu tempo de folga, o seu repouso. Sabe, a palavra de Deus fala que Jesus é o nosso descanso. Se você quiser abrir comigo, a gente vai ler Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E ele fala o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. É muito leve. Sabe, o próprio Jesus nos afirma: eu sou o seu descanso. Jesus é o seu verdadeiro prazer, o seu verdadeiro descanso. Sabe, existe um remédio para a sua amargura na igreja,
para a sua revolta com a liderança, para a sua falta de paciência, sua falta de produtividade, para a sua indignação com Deus e com o mundo, e para a sua revolta de não ter encontrado um marido ou uma esposa. Para de reclamar e aprenda a santificar o teu descanso. O cristianismo, caso você não saiba, tem mais a ver com você mesmo do que sobre dar pitaco na vida dos outros. Porque se todo mundo estivesse trabalhando para a melhoria de si mesmo, a gente já estaria todo mundo perfeito. Todo mundo na glória. Todo mundo no céu. Sabe? A gente não quer fazer melhorias em nós, mas a gente quer fazer melhoria em todo mundo. Melhoria na igreja, melhoria no pastor. O pastor podia fazer aquilo lá, né? Melhoria no seu grupo de Connect. Mas podia ser toda semana, todo dia, às 8. Todo dia às 8, eu ia todos os dias. Ia nada, tenho certeza. Não ia. A gente quer a melhoria, a gente quer opinar no que o outro está fazendo. Mas é a responsabilidade pessoal. Falei. Livre-arbítrio é a sua vida. Você tem domínio sobre ela. Deus te concedeu essa graça. O que você faz com as suas escolhas? E fala a verdade, o fardo está pesado demais. E fica pesado. Cuidar da vida alheia é muito pesado. É muito gato, né? Muita coisa que você podia estar cuidando. Cuidar da vida alheia cansa mesmo. Viver para você e para suas vontades cansa pra caramba. Mas eu te pergunto, o que entra sorrateiramente na sua casa? O que tem roubado o seu prazer, a sua completude, o seu tempo de admirar as maravilhas que Deus faz na sua vida? Nós falamos tanto sobre santidade na semana passada. Nós, nos separamos, nós pensamos, Deus, nós não queremos viver para o que nos corrompe mais. Nós levamos com responsabilidade o encargo de sermos templo do Espírito Santo, que nos foi concedido na nova aliança. Será que algo no seu descanso, que parece tão inofensivo, não tem impedido o seu acesso ao verdadeiro refúgio? Tem te afastado de santidade? Tem estancado o mover do Espírito Santo? Será que algo no seu descanso, tem te danificado, tem feito parecer pesado? É difícil servir. Estou muito cansada. É tanta coisa para fazer, é compromisso, é reunião, é tudo. Mas o seu descanso é a chave para continuar com excelência, para ter consistência em fazer as coisas de Deus. As forças não vêm de você. Jesus disse, eu sou o seu descanso verdadeiro, eu lhes darei descanso. E existe uma fonte limpa, renovável, ilimitada de refúgio, de renovo preparado para você. Um descanso que restaura absolutamente as tuas forças, que dá mais vida, mais cor, mais vitalidade para os teus dias. E eu quero te encorajar a contemplar e a meditar em Deus, a encontrar refúgio nele. Jesus é o abrigo da sua alma aflita. E é tão leve pertencer a ele. Tão leve. Se você puder abaixar suas cabeças por um minuto. Espírito Santo de Deus. Deus, nós queremos comprovar da tua bondade. Nós queremos encontrar e meditar na tua presença. Deus, nós queremos admirar os teus feitos. E nós queremos que o Senhor seja o nosso verdadeiro prazer. Eu oro, Pai. Pega o seu fardo, pega tudo que está pesado, a sua responsabilidade no trabalho, o seu coração partido, a sua indignação com a vida, com tudo. Visualiza isso agora, pensa, o que tem me trazido
peso, o que tem me feito andar mais devagar. Sabe, o que eu tenho carregado comigo todos os dias e que tem realmente me parado quando eu me movo contigo, Jesus. E eu quero te encorajar agora. Ele está disponível. Ele está pronto para carregar os teus fardos.